Fala, fala galera, beleza? Estamos aqui novamente agora na aula de número 4. E nesta aula de número 4 vamos ver as concordâncias verbal e nominal e também a regência, obviamente daquele jeito como a gente já vem trabalhando, beleza? Bora lá então. Seguinte, estamos aqui e vamos falar sobre concordância verbal e nominal e também regência daquele jeitinho que nós já conhecemos. Aqui, conteúdo programático, como vocês já estão, né, acostumados, estamos nesta parte aqui, concordância nominal e verbal e regência nominal e verbal, tá? Obviamente dentro da perspectiva da banca FCC, tá? Concordância verbal e nominal, bora lá. Analisando as questões da banca, eu percebi que a banca ela segue um padrão. E na maioria das suas questões que envolve concordância verbal e também nominal, é assim que ela emprega, tá? Seguinte, concordância verbal. Nominal, ela quase não cobra, tá? E assim, nas questões que eu vi, ela cobra bastante questões de concordância verbal. E quando eu falo de concordância verbal, você tem que sempre lembrar do sujeito do verbo. Só que aqui eu coloquei propositalmente o verbo antes do sujeito, tá? Porque na ordem direta, qual que é a ordem direta mesmo? Sujeito, verbo e complemento. Só que aqui eu coloquei na ordem indireta. Primeiro eu coloquei o verbo e depois o sujeito. Por quê? Porque é assim que a banca vai cobrar. Primeiro eu coloco o verbo. E quando eu estou trabalhando com concordância verbal, eu quero que você preste atenção nesse verbo. O sujeito vai estar lá na frente. Então você tem que olhar para o sujeito para saber se ele é um sujeito simples, se é um sujeito composto, se ele está no plural, se ele está no singular, ou se é um sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? Sujeito oracional é um sujeito que é uma oração, tá? Toda vez que eu tiver um sujeito oracional, o verbo que liga ele, né? Ele estará no singular, ok? Preste atenção nessas duas frases que eu coloquei. Ó. Coube às pessoas a assinatura do documento. Perceba que o verbo caber ele está no singular, tá? Coube às pessoas. O que coube às pessoas? Qual é o sujeito? Está aqui. A assinatura do documento. O sujeito é um sujeito que está no singular. Ó. A assinatura, sujeito simples, singular, por isso que o verbo fica no singular. Professor, como é que eu consigo encontrar o sujeito? Pergunte para o verbo o que ou quem. Se você fizer essas duas perguntas, você vai encontrar o sujeito. Então, o que coube às pessoas? Perceba que as pessoas não é sujeito. Outra dica para você, sujeito, vou colocar aqui, ó, puxar a setinha para cá. O sujeito não começa, certo? Começa com preposição. Se o sujeito não começa com preposição, você tem esse as que está craseado e você sabe que aqui é um a mais a, matemática pura, né? A mais A é igual a craseado. Então eu tenho uma preposição mais um artigo, então não é. O sujeito é a assinatura do documento. Preste atenção que a banca vai cobrar assim de você. Atribuem-se à empresa as causas, ou seja, por que o verbo está no plural? O que atribuem à empresa? As causas. Ó, percebe que aqui, ó, propositalmente, a empresa eu coloquei no singular e o verbo no plural. Aqui em cima o verbo no singular e as pessoas no plural, que é proposital porque a banca vai trabalhar assim. Mas o que atribuem-se às empresas? O sujeito está aqui, ó, as causas do acidente. Perceba que está no plural. Ok? Então preste atenção, se faça isso, esse exercício que vai dar certo. Outra coisa, em se tratando de concordância verbal, preste atenção nestes verbos, ok? Que verbos são esses? São verbos transitivos diretos, tá? Grave isso. Verbos transitivos diretos. E o que são verbos transitivos diretos? São verbos que não têm o deca.
Professor, o que é deca? Deca são as preposições de, em, com e a. Lá para frente, quando a gente for trabalhar a regência daqui a pouquinho, eu explico melhor. Preste atenção também no verbo haver e no verbo existir. O verbo haver, o sentido de existir, né? Ele não tem sujeito. Olha o delay, né? Sujeito, delayzinho aparecendo. O verbo existir, diferentemente do verbo haver, ele tem sujeito. Certo? Então, o verbo haver, ele vai ficar no singular, o verbo existir. Pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte. Cumpre-se a devida concordância verbal na frase. Ó, caberão, não se confiem, faltam, na escolha do caminho os jovens pretendem influenciar, né? São. Então perceba que os verbos, vamos lá. Caberão aos jovens, é o que eu acabei de falar. Deixar para trás todas as ilusões. Deixar é um verbo. Então perceba que o sujeito desse verbo, caberão, é esta oração. Ou seja, é um sujeito oracional. Por quê? Começa com o verbo aqui, ó, oracional. Se o sujeito do verbo caber é um sujeito oracional, quer dizer que aqui deveria estar no singular. Lembra da regra que eu acabei de falar para você. Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo aí. Então não é a alternativa A. Alternativa B, não se confiem aos adultos. Ó, o padrãozinho. A tarefa. O que não deve se confiar aos adultos? A tarefa singular. Confiem, plural. Tá errado. Faltam as boas intenções. O que falta aqui? Não é as boas intenções que está faltando, porque eu tenho uma preposição aqui, ó, crase. O que está faltando, então? Está faltando a compreensão. Certo? Faltam as boas intenções do adulto, a compreensão. Tudo bem? Então também não é. Faltam as boas intenções do aluno, a compreensão dos novos tempos. Deu uma bugada aqui agora, né? Faz parte. Ok? Não é também. Letra D, na escolha do caminho dos jovens, pretendem influenciar os algoritmos. Percebe que na leitura parece que o sujeito é esse aqui, né? A escolha do caminho dos jovens. Pretende. Parece que a escolha pretende. Mas percebe que aqui começa com preposição, ó. Na. Eu tenho a preposição em aqui. Ou seja, o que pretende influenciar? Os algoritmos. Então ficaria assim. Os algoritmos pretendem influenciar na escolha do caminho dos jovens. Olha a bagunça que está essa oração, né? Mas é assim que a banca faz. Então o verbo está no plural, porque o sujeito também está no plural. A alternativa D é assim que a gente resolve. Por que não é a E? São de notar nos rostos dos jovens a fixação. Ó, verbo no plural. O que são de notar nos rostos? Qual é o sujeito? A fixação. Então ficaria assim, ó, a fixação são. Não, a fixação é de se notar. Ok? Por isso que não é a alternativa E. Bora para a questão 2. Toda forma verbal concorda com seu sujeito. Mesma coisa, vamos lá. Letra A, é preciso que. Quando você tiver essa construção, ó, é preciso que, é importante que, é notável que. Toda vez que você tiver um e um que, o e sempre ficará no singular. Tudo bem? Macete aí. É preciso, tá, até o momento tá certo. É preciso que haja conquistas empenhados na constituição de fatos que em seu trabalho se apagariam no tempo. Aí eu pergunto para vocês aqui. O que está se apagando no tempo? Vocês vão falar. O que está se apagando no tempo são os fatos históricos. Aqui está no plural, né? Percebe que quem está substituindo fatos históricos é esse que você já aprenderam em aulas anteriores, né? Posteriores, não, aulas anteriores, que esse que aqui é um pronome relativo. Então ele está substituindo aqui. Ou seja, se fatos históricos está no plural, logo o verbo apagariam também deve estar no plural. Porque eu pergunto, o que apagariam fatos históricos? Ok, simples, né? Então parece que está tudo certo. A A parece que é o nosso gabarito. Vamos deixar um stand-by aqui, vamos dar uma olhadinha. Nas outras. B, importam muito que... Ó, eu tenho o verbo mais o que. Toda vez que eu tiver o verbo mais o que, como é aqui em cima, é preciso o que.
eu tenho um verbo, eu sei que o que vem depois do que é uma oração. Se é uma oração, o verbo tem que estar no singular. Não preciso nem ler o resto, porque já está errado. Letra C. Muitas vezes couberam a algum. Isso aqui não é artigo, tá? Isso aqui é uma preposição. Couberam a alguns funcionários públicos ocuparem. Ou seja, o que coube aos funcionários? Ocuparem. Isso aqui é um verbo. Se é um verbo, é uma oração, é um sujeito oracional. Então, se é um sujeito oracional, o verbo deveria estar no singular. Coube, né? Letra D. Cercavam-se de papéis, lápis e caneta quem? Ou seja, quem se cercava de papéis, canetas? Quem se cercava de papéis, lápis e canetas? Esse quem é singular, então aqui também deveria estar no singular. Ou seja, a banca começou rateira, ela vai colocar ó, papéis, lápis, caneta, tudo plural aqui para você se confundir, tá? Mas lembre-se da preposição. Foi para gastarem os primórdios daquela praça, até o momento bem, que os funcionários do tribunal lançou-se às pesquisas que teve tanto empenho seu. O que teve tanto empenho seu? As pesquisas, certo? Perceba que o sujeito é esse que aqui, a gente chama de sujeito semântico. Por quê? Esse que é um PR, pronome relativo, que substitui as pesquisas. Essa banca é muito sorrateira, tá? Então ficaria mais assim, ó, as pesquisas teve tanto empenho seu. Então aqui deveriam ser as pesquisas tiveram, né? Tanto empenho seu. Tá bom? Fácil, alternativa A. Questão 3. As normas de concordância verbal e nominal encontram-se respeitadas em. Vamos lá, agora também tem concordância nominal. Como já era meio-dia e meio, vamos relembrar, tá? Não é meio-dia e meio, é meio-dia e meia. Por que meia? Porque é meio-dia e meia hora, tá? Então já está errado aqui. Deve ter sobrado uns 500. Ou seja, o que deve ter sobrado? Uns 500 reais. Não está no plural? Então aqui também deveria estar no plural. Devem ter sobrado uns 500 reais. Olha como é que é fácil, né? A questão de concordância. Também não é. A letra C, mais da metade. Ó, quando tiver essas ideias de partitivo, tá? Mais da metade. E depois você já vê aqui, ó, dos resgates. Então aqui está no plural. E mais, deixa eu pegar uma coisinha só para diferenciar aqui para nós. E mais da metade está no singular, que é um partitivo. Quando eu tiver esse tipo de construção partitiva, se tiver aqui um que está no plural, a concordância ela pode ser no singular ou no plural, tá? Aqui optaram por concordar no plural. Já foram, né? Está concordando com resgates. Tudo bem? Tem uma expressão partitiva. Logo após eu ter uma expressão ali que está no plural, então singular ou plural, tanto faz. Bom, se tanto faz, parece que é a nossa alternativa, né? Vamos continuar. Mas houve indícios. Lembra do verbo haver? Ele sempre fica no singular, indicando aí existência, mesmo que aqui esteja no plural. Porque indícios não é sujeito, tá? Indícios é objeto direto. Bom, a alternativa C parece que é o nosso gabarito. Vamos olhar. 200 gramas. Vocês acham? Vocês vão lá. Vocês vão à padaria perto da casa de vocês. Vocês pedem 200 gramas de farinha, 200 gramas de mortadela? Não, vocês pedem 200 gramas, tá? 200 gramas é grama, é capim, né? Aqui é 200 gramas. Fácil. Fazem anos. O verbo fazer, quando ele indica tempo, ele vai ficar no singular, tá? Pega esse macete, ó. Verbo fazer indicando tempo singular. Então, faz anos, tá? Faz 2 horas que estou estudando, faz sempre no singular. Então, o nosso gabarito é o gabarito C mesmo, tá bom? Questão 4. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas. Fazendo a correção aqui, as normas estão... Essa crase não tem, tá? Essas questões aqui, eu pego lá no site, que é concursos. Tá bom?
que concurso. Então, lá na banca que concurso, eu não notei, né? Quando eu fui retirar de lá, acho que eu não notei isso aqui. Já estava assim, tá bom? Só para não falar, a professora ali tá errando e tal. Não. Eu peguei lá, acho que na hora de eu fazer a formatação aqui, eu esqueci. Enfim, não observei esse erro aqui, tá bom? Mas vamos lá. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas em: as variações das leis, os homens não se submetem à rígida irregularidade. Olha, cuidado. Vocês vão pensar, então o que está concordando com se submetem às variações? Não. Que aqui eu tenho uma crase. Se eu tenho e a banca vai fazer isso. A gente já viu quase, acho que 2 questões anteriores assim. Então, quem é o sujeito? A rígida regularidade das leis. Então, a rígida deveria, né, submete às variações. Aqui tinha que ser no singular, porque o sujeito é esse camarada aqui, ó. Esse tudinho aqui, esse aqui é o sujeito. Ok? O núcleo, a rígida regularidade. O núcleo é esse substantivo aqui, regularidade. Bom? Então, submete está no singular. Preste atenção nessas pegadinhas. B. Sempre haverá, ó, o verbo haver, singular, ok. Filósofos que busquem. Por que está no plural? Quem que está buscando? Filósofos. Então, plural, ok. Nas leis naturais, o que os inspire no âmbito das leis. O que os inspire. Quem que está inspirando? A concordância está aqui, ó. Os é eles, né? Os se refere a filósofos. Então, leis naturais, ou seja, o que, aquilo que inspire os filósofos no âmbito das leis humanas. Então, aparentemente, estamos com a B. Vamos continuar. Não cabem, ó o padrãozinho, as leis, não é o sujeito. O que não cabem? Buscar. Buscar é um sujeito oracional. Ser sujeito oracional, verbo no singular. Regem-se pelos princípios de toda manifestação de fenômenos. Regem-se que, ó. Professor, mas o que está lá na frente, regem-se, o verbo está lá atrás. Mas percebe que eu tenho algo aqui, ó. Pelos princípios da natureza. Não, perdão. Vamos voltar aqui. Não está lá, né? Está aqui. Fazer uma retificação aqui. Eu esqueci de olhar isso aqui. Vamos lá. Opa. Regem-se pelos princípios da natureza. Até aqui. Toda manifestação. Ou seja, o que rege? Né? O que é regido? Toda manifestação. Está no singular. Então aqui também deveria estar no singular. Deveria ser assim. Rege-se. Lembra quando vocês aprenderam sobre vozes verbais? Pronto. Aqui é a voz passiva sintética. Eu poderia falar, toda manifestação é regida. Ok? A letra E, impõe-se aos... Banca é sorrateira, né? Impõe-se aos que defendem a pena de morte. Impõe-se que, agora sim, ó. Impõe-se que. Se tem um verbo, mais o que, puxar para cá, ó. O verbo mais o que. Então, oracional, né? Uma oração, então aqui tem que estar no singular, gabarito B. Tranquilo, só preste atenção para você não cair aí nessas pegadinhas da banca, tá? Agora, em se tratando de regência, o que é regência? Regência é a relação, regência é a relação do verbo mais o complemento. Complemento. Tudo bem? Se há ou não preposição. Também pode ser o substantivo mais o seu complemento. Substantivo, adjetivo ou advérbio. Quando eu falo de regência nominal, a gente entra no assunto chamado complemento nominal, tá? Mas eu analisando a banca, eu percebi isso também. Ela trabalha muito a regência verbal, tá? Quando eu falo de regência verbal, você vai lembrar da transitividade verbal. Então você tem verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Ou seja, você tem que saber quando o verbo ele é transitivo direto, quando ele é indireto
e quando ele é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Um verbo que não tem complemento. Então, um verbo intransitivo não tem complemento. Exemplo de um verbo intransitivo, o verbo, por exemplo, viver. O verbo viver é um verbo transitivo. Quem vive, vive. Não precisa de um complemento, tá? O verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento com preposição. Aí o indireto, ó, a gente puxa uma setinha para cá. Lembra do Deca que eu ensinei anteriormente? Está aqui, são as preposições. Deixa eu dar um exemplo. O verbo, por exemplo, gostar. O verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Quem confia, confia em alguém. Quem concorda, concorda com alguém. Quem obedece, obedece a alguém. Tem esse conhecimento dos verbos. E aqui o transitivo direto, ele não necessita de preposição. Para cá você vai ter um objeto direto. Para o verbo transitivo direto, você vai ter um objeto indireto. Tá? Simples assim, professor? Simples assim. Agora você precisa conhecer um pouquinho os verbos, tá bom? E suas transitividades. Olhadinha algumas questões. A viagem dos elefantes, a qual recorre o cronista, suscita leituras simbólicas. Mantém-se correta a expressão sublinhada. Eu esqueci de sublinhar, mas é essa expressão aqui, tá bom? A qual. Na frase acima, caso se substitua a forma verbal recorre por sublinhada na cima, caso se substitua a forma verbal recorre por. O que eu preciso saber aqui? Você já sabe que esse qual é um PR. Que é um PR, professor, pronome relativo. E para eu descobrir essa relação aqui, eu sempre olho para o verbo que está na frente dele, não atrás, sempre na frente, tá? Sempre na frente. E o verbo recorrer, quem recorre, recorre a alguém, a alguma coisa. Então, o verbo recorrer é um verbo transitivo direto. O que eu preciso fazer para acertar uma questão dessa? É só eu saber qual desses verbos aqui é um verbo transitivo indireto. Simples assim, professor? Simples assim. Vamos lá. Se manifesta, o verbo manifestar, ele é um verbo transitivo direto? Não. Eu manifestei algo. Verbo transitivo direto. Se atém, o verbo ater, né? Quem se atém a alguma coisa. Então, eu já sei que tem um verbo transitivo indireto com a preposição a, porque aqui, ó, lembra da crase? Crase, você tem preposição a mais o artigo feminino a, eu tenho a craseado. Parece que é o nosso gabarito. Vamos olhar o resto? Se vale. Quem se vale? Se vale a ou se vale de? Se vale de. Se cogita algo, não há alguma coisa. Se socorre também algo. Então, esses dois aqui é um verbo transitivo direto. Tá? Ou seja, gabarito B. É só saber qual é o verbo que tem a mesma transitividade. Assim fica muito fácil, né? Ou seja, a viagem dos elefantes, a qual se atém o cronista, a qual se atém o cronista, suscita leituras simbólicas. Tudo bem? Passo assim. Vamos lá para a questão 6. Considerando a regência verbal recomendada pela norma padrão da língua portuguesa, verifica-se um desvio em. Então, desvio, eu quero encontrar um erro. Faça assim na sua prova, você não confundir, tá? Desvio é erro, eu quero encontrar a resposta que tem erro, para ser a nossa certa. Vamos lá, agora vamos ao testamento. Vamos ao testamento, tá correto, né? Vamos ao. A gente usa a preposição a. Vocês já sabem disso, né? Leia-se. Não, leia-se, perdão. Lá se ia nosso defunto. Se ia nosso defunto. Verbo ir aqui, ó. Ia-se. Né? Lá se ia o nosso defunto. Para a terra dos pés juntos. Ó, quem vai. Vou pegar o verbo aqui, ó. O verbo ir, né? Não o verbo vai. O verbo ir. Então você coloca assim. Vai, né? Ali tá ia. Quem vai, vai a ou vai para, tudo bem? Vai a ou vai para.
Então, esse verbo ia é o verbo ir, né? Então, ele pode usar o a ou pode usar o para. Correto? Correto. É o nosso gabarito? Ainda não, a gente quer errado. Almoçou é um verbo intransitivo e fez a barba. Fez é um verbo transitivo direto. A barba é um objeto direto. Ok, tudo perfeitinho. Letra D, tomou banho e foi no vento. Professor, o que é no? No é a preposição em mais o artigo masculino o. Só que, ó, foi não é o verbo ir, então não é no, seria foi ao vento. Opa, achei nosso gabarito. Letra E, a ciência da eternidade inventou, verbo transitivo direto, inventou o quê? A criônica, nome estranho, né? Criônica, objeto direto. Tudo tranquilo. Alternativa D, fácil assim, tá? A regência vai observando isso. Questão 7. Deixa eu ver aqui. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas 1, 2 e 3 no texto devem ser preenchidas respectivamente. Eu, particularmente, gosto de questões assim que você já vai matando o vocábulo, sabe? Muitas vai matando algumas alternativas aí. Vamos lá. Vamos ler tudo, não, né? Vamos ser estrategistas. Vamos direto ao verbo, onde tem as lacunas. Professor, cadê as lacunas? Me ajuda aí, por favor. Ajuda agora, meu amigo. Ajuda agora. Vamos marcar aqui as lacunas. Você tem uma lacuna aqui. Você tem uma lacuna aqui. E você tem uma lacuna aqui. Certo? As lacunas estão aí marcadinhas para você. Tudo bem? Vamos lá. Limitar, né? O verbo limitar. Que limitam, né? Brutos, animais que limitam. Lá tá ou a. Limitam. Quem limita, limita algo. Quem limita, limita algo. Verbo transitivo direto. Quem limita, limita algo e não a algo. Ou seja, aqui seria então o. Limitam o seu. Então, se é o, eu já posso eliminar B, já posso eliminar a D. Tem uma dicasinha, ela não é 100%, mas ajuda um bocado, sabe? Ajuda bastante. Como assim? Percebam que nas alternativas eu tenho a A, C e a D começando com O. Somente a B e a D com AU. Então, assim, dentro das possibilidades, das probabilidades, a grande probabilidade das alternativas ser uma dessas aqui realmente, porque tem mais, entendeu? Ou seja, a banca ela vai deixar mais, que é para confundir mais a nossa mente. Não dá de cara a questão. Então, beleza. Vamos lá para a segunda lacuna. Essa vida a que chamo agradável. Esse que é um PR, lembra do PR? Sempre está presente aí. Essa vida a que chamo agradável. Ou seja, eu chamo agradável a alguma coisa, tá? Agora vem o pulo do gato aqui para vocês. Toda vez que eu tiver um pronome relativo que, ok? E eu tiver uma preposição antes, essa preposição ela não pode ser craseada, tá? Não tem crase. A estrutura é assim. Ah, professor, mas eu já vi estruturas em que está assim, ó. Pode isso? Pode, desde que esse a não seja uma preposição. E é o que, professor? Somente, né? Seja um pronome. Pronome aquele. Aquele, a que. Entendeu? Ficou meio confuso? Professor, ficou um pouquinho confuso, mas tudo bem. Aprende isso aqui, ó. O a que só tem crase se esse a puder ser substituído por aquele. Se não puder ser substituído, fica assim mesmo. A que, tá? Deixa eu pensar numa frase aqui para te ajudar. Já sei uma frasezinha. Quer ver? Vou pegar a caneta preta aqui. Fica assim, ó. A situação era a que eu lhe falei. Certo? A que eu lhe falei. Não, peraí. Era aquela. A situação era aquela que lhe falei. Opa, perdão. Então fica assim, ó. A situação era aquela
era, aqui falei, era aquela, tá? Eu posso substituir por aquela. A situação era aquela que eu lhe falei. Tudo bem? Então fica assim. Voltando aqui para a nossa questão, vou pegar a caneta novamente. Então eu já sei que não tem crase. Não tem crase, não é a C. Olha a banca, olha, sempre. Olha o padrãozinho, tá vendo? Sempre vai. A gente vai eliminando, ela vai dificultando, né? Ou seja, um dos dois aqui. Ou tem crase ou não tem crase agora. A terceira. Fica assim, ó. Chama agradável só seria bem sucedida se tiver unida a virtude. Professor, como é que eu sei se tem crase ou não aqui? Vamos mudar virtude para trabalho, para um substantivo masculino, né? Trabalho. Como é que fica? Só será bem sucedida se tiver unida ao trabalho. Percebe que quando eu mudei para masculino, eu precisei fazer uma substituição de a para ao. Quando isso acontecer, o a vai ser craseado. Logo, nosso gabarito é o gabarito A. Entendeu aí? Tem um pessoal que fala um macetezinho, né? Muda do feminino para o masculino. Se latir, tem crase. Como assim, professor? Se latir, ó. Ao, latiu. Né? É uma coisa bobinha, mas ajuda, né? Tudo bem entender aí? Um pouquinho difícil, mas é só olhar para o verbo e saber se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, tá? Quando eu tiver um pronome relativo, o verbo é sempre que está na frente. Tudo bem? Tá aí o gabarito para vocês conferirem. Eu volto aqui para vocês, espero que vocês tenham aprendido as concordâncias e as regências, limitando dentro daquilo que a FCC cobra, tá bom? Vamos aplicar isso, eu tenho certeza que no dia que vocês forem fazer a prova, vocês vão ver uma questão bem igual, assim praticamente quase igual, só muda, né, ali as palavras, as frases, enfim, e vocês vão falar, caramba, o professor lá realmente falou que é desse jeito, é desse jeito. Depois vocês vão mandar para mim um feedback aí dizendo que tá ok, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.